Pai de amor e bondade, derrama sobre nós a tua luz para que diariamente possamos renovar nossos compromissos com a vida. Concede-nos a capacidade de superar todos os desafios, aprendendo a colocar em tuas mãos as aflições, problemas, angústia, tribulações que estão fora do nosso alcance de solução. Dá-nos força, coragem, Pai, de enfrentar todos os obstáculos com fé e confiança no teu poder supremo, para que com a tua ajuda e inspiração sejamos capazes de vencer sempre com a sua luz da esperança no coração. Ampare nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje reunidos para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. No tema Escolha das Provas, nós vamos estudar da pergunta 267 até a pergunta 270. E na pergunta 267, Kardec indaga: pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Ou seja, durante esta minha encarnação, como Regina, eu já posso escolher que provas eu terei na minha próxima encarnação? E a espiritualidade esclarece o seguinte: o desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo disso, da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre sempre vê as coisas de um modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha, entretanto, ainda uma vez dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Muito interessante essa questão, quando ele diz que possível de eu já escolher, até se nós analisarmos que, pelo modo de vida que eu levo hoje, pelas minhas atitudes de hoje, pela minha forma de me relacionar com os meus irmãos, com as situações, eu estou, de uma certa forma, já escolhendo o que eu quero no futuro. Porque se eu quero uma encarnação próxima, um pouco mais equilibrada, um pouco menos sofrida, eu hoje vou procurar me conduzir de uma forma mais correta, dentro da moralidade cristã. Né? O meu amanhã depende do meu presente, como esse meu presente é futuro, é reflexo do meu passado. Isso a gente já sabe. Só que ele está querendo mais ainda. Eu posso hoje determinar, eu vou viver a prova X. Ele diz que até pode, só tem um porém, que a escolha na realidade só se dá quando eu estou desencarnada, quando eu estou fora do corpo físico, quando eu sou apenas o espírito, não uma alma, não um espírito encarnado. E aí, quando eu me encontro desprendida do corpo físico, o meu horizonte se torna maior. A minha observação é ampliada. Eu vou ter também acesso àquelas coisinhas lá do passado que hoje eu não me lembro. Então hoje, se eu escolher com a consciência do corpo físico,
Eu vou escolher dentro da minha vivência desse momento. E eu posso achar que eu tenho que melhorar em X amanhã e por isso vou querer a prova tal. Mas quando eu chego lá, estou desprendida do corpo, estou com essa visão ampliada, eu vou ter a visão desta encarnação e das que estavam atrás. E aí eu posso achar que é mais importante um outro aspecto que eu pequei lá atrás, que eu falhei lá atrás. E aí realmente mudar totalmente a minha escolha. E ele ainda nos lembra aqui que todas as noites, todas as vezes que nós dormirmos, nós temos uma emancipação parcial do corpo, nós temos um desprendimento parcial. São momentos também de lucidez desse espírito, mas é uma emancipação parcial. Não é uma lucidez plena de quando eu estou completamente desligada do corpo físico. Então, essa escolha, ela sofre essa interferência. Estar ligada ao corpo não vai favorecer tanto assim essa minha escolha. Eu posso escolher algo que não seja tão relevante quanto um outro momento que eu possa viver. E Kardec, como sempre, faz uma subpergunta. E aqui nós temos a subpergunta A, que é a seguinte: não é de certo como expiação, não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? E eles respondem: indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Enquanto encarnada, quando a gente deseja a riqueza, o poder, a gente deseja com os olhos da carne, deseja com os desejos do corpo. Enquanto espírito, a gente deseja com maior amplitude. A gente vai desejar o poder, a grandeza para favorecer os outros, para bem administrar um governo, para levar alimento às pessoas carentes, para construir coisas que vão desenvolver um estado, um país, um grupo. É uma visão ampliada. E quando esse desejo é um desejo da carne, ele é um desejo menor, né? Porque eu quero para ter o status, para ter o poder econômico, para ter o poder político-social. São visões diferentes, são desejos diferentes. Só um espírito já muito evoluído, mesmo estando na carne, irá fazer escolhas assim tão amplas, tão sublimadas, né? Miramês nos fala sobre a antecipação, a escolha antecipada, o seguinte: falamos sempre em escolhas individuais ou imposições das provas. No entanto, todas são escolhas das almas, umas conscientes e outras inconscientes. As conscientes escolhem medindo suas necessidades e as inconscientes pelo estado em que se encontram. O Evangelho nos fala que será dado a cada um segundo o seu merecimento. Escolhamos os caminhos com Jesus, pois Ele já nos escolheu como discípulos. Maravilhoso, vai? Escolhas conscientes, escolhas inconscientes. Escolhas conscientes, quando eu vou escolher sabendo que eu só posso ter o que realmente eu mereço ter, que eu só posso fazer o que eu já conquistei poder fazer,
que eu não posso querer abraçar e abarcar todas as dificuldades do mundo, porque eu não tenho condição ainda moral para dar conta disso tudo. Então tenho que ter uma escolha consciente, pensada, realmente o que eu já posso fazer. Realmente o que neste momento será melhor reparar, será melhor buscar. E ele dá a pista, a receita. Escolhamos os caminhos com Jesus. Se todas as minhas escolhas eu pautar nos evangelhos, no que me ensinou Jesus, as minhas escolhas serão corretas. Então eu posso começar a fazer essas escolhas hoje. Foi o que eu comecei falando lá no início. Eu já posso começar a mudar a minha forma de agir, de interagir, de pensar, de realizar. Seguindo desde já os ensinamentos de Jesus, a Boa Nova, o Evangelho. Assim eu já estarei me preparando para realizar uma escolha consciente mais à frente, sem pressas e sem atropelos. Nós temos na pergunta 268 a seguinte questão: até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Eu tenho sempre que passar por prova? E eles respondem: sim, mas que não são como os entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeitos a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Aqui nós temos uma questão muito interessante, porque nos nossos olhos materiais, a gente atribui a palavra prova, profundo sofrimento, a palavra prova, peso, grande dificuldade. E não é isso. A gente tem que fazer a diferença entre dor e sofrimento. Existe a mesma dor, vivenciada por mim de uma forma, pelo outro de uma outra forma. Para mim pode causar um grande sofrimento, para o outro nenhum, ou muito pouco. Assim são as provas. Vamos a um exemplo concreto que fica mais fácil. Nós temos o nosso querido Chico Xavier. O que nós vamos dizer desse espírito? Um espírito iluminado, um espírito de visão, um espírito que vivia mais do lado de lá do que do lado de cá. Espiritualíssimo, muito espiritualizado. Ele não passou nenhuma prova? Perdeu a mãe muito cedo. Foi criado por uma madrinha que era uma madrinha. A sua mediunidade lhe causou inúmeras dificuldades. Teve problemas físicos
um corpo muito fragilizado. Teve situações de fome. Mas vocês viram o Chico sofrendo? Amargurado? Se lamentando? Ou passando por todas aquelas dificuldades de forma serena, equilibrada e trabalhando para o seu sustento físico e trabalhando para nos proporcionar o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá. E como ele trabalhou, mais de 400 livros, horas e horas a fios de psicografia, de consolo. Ué, Regina, mas como é que ele passou por prova? Ele não podia ter passado por prova. Ele já não estava muito mais evoluído do que eu? Sim. Só que ele diz lá no finalzinho, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Muitas vezes o espírito, já num grau superior, ele vai passar pelas provas, não para que ele aprenda, mas para que ele exemplifique para o outro como deve passar pelas provas, como deve suportar as vicissitudes da vida, para mostrar para o outro que todos nós somos espíritos imperfeitos, até eles, porque ele ainda não é um espírito puro. E se a gente for falar de Jesus, então, que era um espírito puro e não passou por prova? Passou para exemplificar. Então é isso que ele está falando. Todas as vezes em que nós estamos, enquanto espírito, num corpo, reencarnados, nós vamos experimentar uma prova. Todas as vezes. Porque ainda não nos purificamos a este ponto. E Miramês nos fala sobre esse item, as provas têm um fim, e ele diz assim: quando a lição é aprendida, cessa a necessidade da presença da dor, mestre incomparável que deixa o homem entregue a si mesmo, constante em seus deveres. Aquilo que eu falei, a dor não existe, o sofrimento não existe, mas a prova sim. As provas, portanto, têm um fim quando o espírito já não necessita passar por situações penosas. Outros veem os seus deveres quando ele empregará os valores conquistados com alegria no seu adiantamento e no progresso dos que se acham na retaguarda, assim como ele mesmo recebe do alto assistência nos seus caminhos de redenção. Então, como ele já sabe como passar com equilíbrio as situações, ele passa para exemplificar. Tudo na vida progride. A própria dor, que no mundo material é quase considerada como um fantasma apavorante, continua volatizada entre os espíritos elevados, em outra faixa, também evoluída e que dá prazer como dever ante a paternidade universal. Eles veem aquilo como um dever de demonstrar o que é superar, o que é vencer a si mesmo e as dificuldades. Os motivos que fazem a criança chorar não são os mesmos que inquietam o adulto. A visão de Jesus em relação à sociedade humana era uma, e a da humanidade em si era outra bem diferente. Foi por isso que ele, em muitos casos, falou por parábolas, deixando de dizer muitas coisas que os homens não estavam preparados para ouvir. As provas, se assim podemos chamá-las, para os benfeitores da humanidade, consistem em levá-los
auxiliar no progresso, com paciência, com amor e com energia, e sentem eles muita satisfação nessas lutas. Eles até gostam, se sentem satisfeitos porque eles se sentem auxiliares da divindade, porque eles estão aqui atuando como professores, como colaboradores para o nosso crescimento, consequentemente crescendo ainda mais, tá? Cada vez que o espírito muda de plano, alcançando mais um degrau na escala espiritual, ele sente a necessidade de deveres diferentes, reclamando sua falta, pois sempre tem que lutar para se elevar. As provas dolorosas são breves, as lutas não. O esforço próprio para evoluir cada vez mais é, pois, eterno. Quando se encerra um ciclo evolutivo, inicia-se outro, em dimensão diferente. Essa é a vida dentro da vida de Deus. Os espíritos que estão na Terra, se movendo de um corpo de carne, podem avaliar suas atividades e notar a que grau pertence a ascensão para a libertação. Então, desde já, nós podemos avaliar pela nossa conduta, pelo que passamos, em que grau de elevação nós estamos. Será que nós já estamos conseguindo ser um colaborador da divindade e mostrando para o meu irmão como passar com resignação as dificuldades? Ou ainda estamos arrancando os cabelos? Será que nós já estamos testemunhando que temos consciência de que Deus, Jesus, está no leme conduzindo as nossas existências e nos provendo de tudo que necessitamos para sairmos daqui vitoriosos? Ou estamos testemunhando o contrário? É só olhar para nós mesmos que nós saberemos. Que espíritos somos nós hoje? Que espírito queremos ser amanhã? Pergunta 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma em que esteja acima das suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Deve ser bem frustrante, né? Chegarmos lá e vermos que passamos por uma prova que não me acrescentou de nada, não me estacionou. Mais frustrante ainda é descobrir que eu tive uma vida ociosa e inútil, não acrescentei nada a ninguém, nem muito menos a mim. Daí a importância, como ele falou antes, da escolha consciente. Daí a importância de ouvirmos os nossos amigos espirituais, o nosso mentor. Daí a importância de nos conhecer. O que eu preciso realmente? Aonde estou falhando ainda? Miramês, eu tirei 2 trechos de um comentário bem grande dele que fala sobre o engano na escolha. E ele diz assim: os enganos são inúmeros na Terra, sendo sinal de volta dolorosa mesma, com serviço dobrado e deveres multiplicados pela soma da ignorância. Comecemos agora a trabalhar o nosso interior. A cada passo que dermos, conscientes do nosso dever de esforçar para subir, as mãos de Deus auxiliam-nos-ão com mais vigor, por termos aproximado delas
pela decisão de trabalhar em nosso bem e no bem comum. Tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção quando ele diz que é doloroso, que além de eu ver que eu não alcancei nada, eu ainda vou somar a ignorância. Eu não alcancei nada porque fui ignorante de não perceber a minha ignorância, a minha pequenez, de que não estou pronto para decidir tudo sozinho, que preciso da ajuda da espiritualidade superior, que eu preciso ouvir os meus companheiros, os seus chamados, os seus toques, os seus conselhos, as suas orientações. E quis me deixar guiar sozinho e deu no que deu. Cheguei lá e vi que nada consegui, que não conquistei nada. E me vi ainda com acréscimo. E ele prossegue. Analisemos o provérbio. Ajuda-te mesmo, que o céu te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Essa é uma grande verdade que não deveria ser somente dita, mas vivida. Quem cultiva seu campo íntimo, caminhando lado a lado com Jesus, espalha sementes de luz no próprio caminho e será clareado por ele e nunca se enganará nas escolhas que pode fazer para a sua glória rumo à glória de Deus. Maravilhoso. Tão maravilhoso que eu me embananei no início, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ou seja, preste atenção em todas as ajudas que os céus, que a espiritualidade, que os superiores a você estão te enviando para que você desperte, para que você conheça, para que você comece a fazer. E assim adquirir formas de estar sempre amparado, assessorado para escolhas corretas, escolhas que valham a pena, escolhas daquilo que você realmente já tem condição de fazer, já pode assumir. É simples, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impede. Nós sabemos, eu sei o que é melhor para mim, eu me conheço profundamente. A gente sabe que tudo isso não é verdade. A gente não se conhece nada. A gente acha que conhece o outro, porque só enxerga o defeito do outro. O que é bom dele a gente não conhece, então a gente nem conhece o outro. E muito pouco a gente olha para dentro de si. Então vamos, meus irmãos, aproveitar essa oportunidade que a doutrina nos dá de ter contato com esses pensadores, com esses espíritos mais evoluídos do que nós e buscar deles as orientações que vão nos ajudar na caminhada, que vão nos dar base para nós podermos realmente escolhermos a prova que necessitamos, a prova que daremos conta, a prova que irá realmente acrescentar algo em mim para continuar buscando o burilamento tão necessário e tão esperado. E finalmente a pergunta 270. A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra?
Parece que vós mesmos podeis responder esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas, sobre o progresso efetuado em existência anterior? O que me faz optar, escolher por uma carreira ou por outra, são os atributos, deveriam ser os atributos que eu já tenho. Para eu escolher ser professora, eu tenho que ter alguns atributos. Para eu escolher ser enfermeira, eu tenho que ter outros atributos. Então, na realidade, ele vem dizendo isso aqui desde o início com relação às provas. Com relação a tudo que for escolha. Eu preciso parar, me conhecer. Parar de ver quais são as necessidades que eu tenho. Parar de ver quais foram os avanços que eu já fiz. E sobre essa questão de vocação, Miramês nos diz assim: a vocação é um ministério e cada profissão deve ser um sacerdócio em Cristo, ajudando a despertar os valores morais em cada coração. Devemos ganhar para viver e não viver para juntar ouro, sem que esse ouro circule em favor do próximo. A profissão tanto pode elevar como destruir as nossas possibilidades. A gente tem que fazer escolhas que atendam aos nossos atributos, aos nossos desejos, mas que contribuam com o outro. Nós não temos que fazer escolhas pensando apenas no nosso ganhar. Temos que ganhar o nosso viver, o nosso ganha-pão, o alimento para colocar nas nossas mesas, para fornecer aos nossos familiares. Mas a nossa profissão não tem que ser só isso. Eu não tenho que escolher só pensando no quanto eu vou receber de salário, no quanto eu terei status ou não status, no quanto eu serei mais reconhecido pela sociedade ou menos reconhecido pela sociedade. Mas sim, se aquilo atende ao que eu já tenho de dom em mim, de conquistas em mim, e na minha predisposição de estar a serviço do outro. E ele continua: se já somos conscientes da verdade, podemos ajudar aos que nos cercam, mostrando a cada um, pela palavra e pelo exemplo, o que devemos fazer das profissões, para que o mundo de amanhã se torne um paraíso de Deus. Para que o mundo de amanhã se torne um paraíso de Deus e benefício dos homens. Mas, para tanto, a conquista é molde de luz para a paz de consciência. Não joguemos fora o que Deus depositou em nosso caminho. Como um trabalho, aprimoremos cada vez mais tudo o que fazemos, sem nos esquecermos de convidar Jesus para nos inspirar no que fazer das oportunidades que nos foram entregues por misericórdia. Tudo que eu faço é uma oportunidade que eu estou tendo de realizar o aprendizado trazido por Cristo. Porque qual foi o grande aprendizado? Fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim mesmo, não é isso? Me colocar no lugar do outro,
se fosse eu. Então, se quando eu vou escolher uma profissão, se quando eu vou fazer a escolha de como irei ganhar esse meu sustento físico, eu tenho que também colocar aí nesta base este grande ensinamento. Através desse meu exercício profissional, eu poderei realmente prestar ao outro um serviço que eu gostaria de receber? Nós costumávamos dizer às nossas amigas: você seria a professora dos seus filhos? Você colocaria seu filho para estudar na escola que você trabalha? Você medicaria o seu filho? Os seus pais? Você daria a comida que você está fazendo para a sua mãe comer? São nos simples trabalhos, em quaisquer profissões, em quaisquer colocações. Aquilo que eu estou fazendo é para alguém. Se eu estivesse no lugar deste alguém, eu receberia de bom grado? Estaria bom para que eu recebesse? Em tudo na vida tem que ser assim. As escolhas só dependem, na realidade, para serem conscientes disso. Aprendi realmente o que Jesus me ensinou? Pensemos. Estou fazendo aqui o que Jesus me ensinou? É hora de despertar. E se não fazemos ainda, começarmos a fazer. Para lá na frente, termos escolhas ainda melhores. Para nós fecharmos a nossa reflexão na noite de hoje, eu vou ler um fragmento aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 12, motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, vistos que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. São ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado estarão livres. Entre essas faltas, cumpre-se colocar na primeira fiada à carência de submissão à vontade de Deus. Então, meus irmãos,
É importantíssimo que a gente veja nas provas a oportunidade que Deus nos dá de quitarmos os nossos equívocos e busquemos com a clareza dos estudos da doutrina espírita, com a clareza do estudo do Evangelho de Jesus, buscarmos meios de termos condições de fazer escolhas conscientes para termos assim jornadas vitoriosas a caminho da luz. Muita paz. Pai, obrigado, Senhor, por nos proporcionar momentos de estudo e de reflexão, momentos que nos trazem a clareza da necessidade do autoconhecimento, da necessidade de deixarmos de lado o orgulho, a vaidade e assim percebermos tudo que nos é intuído pelos teus mensageiros. Dai-nos, Senhor, discernimento, sabedoria para podermos captar tudo que de Ti emana para o nosso crescimento moral. Que as Tuas luzes, Senhor, recaiam sobre as nossas consciências, a fim de despertarmos em nós as possibilidades de termos êxitos nas provas que escolhemos, nas provas que passamos atualmente, e assim construirmos as provas futuras. Que neste momento, Senhor, todos os irmãos que passam por provas profundamente dolorosas tenham resignação e o conforto do mais alto para bem passar por elas, para suportarem corajosamente e não se deixarem abater pela imensidão da dor. Que de alguma forma uma luz chegue aos seus corações, dando-lhes coragem, força, fé, resignação. Profundamente gratos, Senhor, pela oportunidade do estudo, por aqui estarmos nesta noite. Pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Te rendemos graças, muitas graças, Pai amoroso.